Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso aí do Banco do Brasil para a carreira administrativa do cargo escriturário. Pois bem, a gente está seguindo aqui o edital, tá bom? Então lá no anexo 3, conteúdos programáticos, né, para o cargo de escriturário, a gente chega nos conhecimentos básicos. No primeiro vídeo, né, a gente já iniciou com língua portuguesa e o item compreensão de textos. Hoje a gente vai falar da ortografia oficial, tá bom? Então bora lá. Primeiro, conceituando, né? Então, primeiramente, cabe esclarecer que a ortografia, de acordo com o dicionário Michaelis, é a parte da gramática normativa que ensina as regras de uso das palavras e dos sinais de pontuação, sendo sinônimo de grafia, ou seja, como se escreve as palavras. A sua etimologia, né, que é a origem da palavra. Então, a palavra ortografia, ela é uma junção do direito, do reto, do exato, mais a escrita. Então, a escrita correta. Tá bom, pessoal? Temos também outras definições de ortografia vistas no dicionário, né? Como estudo das regras gramaticais, representação escrita de uma palavra, maneira de escrever as palavras, talhe de letra. Portanto, a ortografia oficial é, portanto, a parte da gramática que estuda a escrita correta e formal das palavras, né? Referindo-se à ortografia definida oficialmente no Brasil como a correta. Então, isso que é importante para a gente, né, pessoal? A escrita correta e formal das palavras e a ortografia definida oficialmente no Brasil como a correta. Então, é a partir disso que vamos iniciar nossos estudos. Então é o seguinte, pessoal, especificamente nesse vídeo eu vou falar sobre o novo acordo ortográfico, né? Em um segundo vídeo eu vou estar falando do encontro vocálico e consonantal e dígrafo e homônimos e parônimos, tá bom? Então bora lá para o novo acordo ortográfico. Rapidamente, pessoal, vou falar aí como, quando ele surgiu, né? E qual a sua importância, ok? Depois a gente vai falar sobre as principais alterações. Então, o novo acordo ortográfico da língua portuguesa foi lá de 1990, também denominado Ortografia Unificada da Língua Portuguesa. Então, ele foi um tratado internacional firmado com o objetivo de criar uma ortografia unificada para o português, né? E qual sua importância? Então, com isso, todos os países de língua oficial portuguesas, né, os lusófonos que compõem a comunidade dos países de língua portuguesa, devem usar a nova ortografia. E quem são eles? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Então, todos esses países lusófonos eles aceitaram aí o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, ok? Então, denomina-se novo acordo, pois houve um acordo em 1931, né, o acordo anterior, o qual não foi colocado em vigor pelos países. Então, no Brasil, o novo acordo ortográfico entrou em vigor em 2008, mas se tornou o único formato reconhecido da língua portuguesa no país apenas em janeiro de 2016. Tá bom? Então, quais são as principais alterações dessa reforma ou novo acordo ortográfico? Né? Então, pode ser chamado tanto de reforma ou novo acordo ortográfico. Então, pessoal, a questão do alfabeto na ortografia oficial. Com o novo acordo ortográfico, houve uma alteração do alfabeto português, com a inclusão das letras K, W e Y. Então, com isso, o total de letras no alfabeto oficial passou de 23 para 26, ficando dessa forma: 5 vogais e 21 consoantes, ok? Na prática, pessoal, como que essas letras K, W e Y são usadas, né? Então, os principais casos são três. Na transcrição de nomes próprios estrangeiros. Então, Katy Perry, Nova York, Disney World, WhatsApp, ok? Em estrangeirismos, né? Que são as palavras intrusas no léxico do português.
como backup, hardware, software e check-in, e também em abreviaturas e símbolos de uso internacional. Então, no caso do quilograma, do watt e do quilômetro. Pois bem, outra mudança importante aí, né, com o novo acordo, o uso do trema na ortografia oficial. Então, o uso do trema foi abolido com a reforma ortográfica do português. Portanto, não se usa mais o trema, exceto em nomes próprios, estrangeiros ou derivados, como por exemplo. Então, antes, pessoal, aqui na linguiça tinha o trema no U. Em frequente tinha o trema no U, ok? Agora, linguiça sem trema no U e frequente sem trema no U. No entanto, a palavra Miller, né, que é considerado um nome próprio estrangeiro, né, ele tem o trema no U anteriormente e agora se mantém o trema no U, ok? Então, nomes próprios estrangeiros mantêm, os outros não, ok? Acentuação, né? Então, os ditongos abertos, no caso do ei e oi, das palavras paroxítonas, só lembrando, palavras paroxítonas são as palavras com a penúltima sílaba tônico, ou seja, a penúltima sílaba é a sílaba mais forte a ser pronunciada. Então, elas perderam o acento agudo. Vamos aqui aos exemplos, né? Então, a colmeia e a boia, né? Então, a colmeia agora se escreve sem acento e boia também sem o acento. As palavras paroxítonas perderam os acentos colocados nas vogais i e ou tônicos, quando essas vogais vierem depois de ditongo, né? Depois desse encontro de vogais de tongo, ok? Então, antes tínhamos feiura, ok? Agora, feiura, o U perdeu o acento. Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer uma série de exercícios posteriormente para fixar melhor, né, todas essas regras. Perdem o acento as palavras paroxítonas terminadas em EEM. Exemplo, leem, vêm, deem, creem. Nem em palavras com o hiato o. Então aqui a gente tem um exemplo. Vou e leem. Então agora vou sem acento no o, sem o acento circunflexo no o, e o leem sem o acento circunflexo no e. Ok? Próximo. Perde o acento o u tônico das palavras verbais risotônicas. Quais são essas risotônicas, pessoal? Aquela com acento na raiz, nos grupos que, ge e gui. Então, antes, arguí tinha o acento no U, agora, arguí não tem mais o acento no U, ok? Então, vamos para o próximo. A questão do acento diferencial. Então, com o novo acordo, o acento diferencial, que é o acento usado para distinguir duas palavras com a fonética igual, mas com significados diferentes, isto é, palavras homógrafas. Então, usado em palavras paroxítonas com vogal tônica aberta ou fechada, foi abolido na maioria dos casos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, dessa forma, não existem mais distinção entre as duplas para, né, com acento e sem acento, polo com acento e sem acento, pelo sem acento e com acento e pera, né, no mesmo caso. Então, antes, o para, que era verbo, né, tinha o acento, e o para preposição não tinha acento, e o pelo substantivo tinha acento circunflexo, e o pelo preposição não tinha. Agora, né, depois, com o novo acordo, tanto para verbo quanto para preposição não tem acento. Mesmo caso do pelo substantivo e do pelo preposição. Ok? Algumas observações importantes. Então, algumas palavras permanecem com acento diferencial. No caso do pôde, aí a gente tem um acento circunflexo no o. Então, quando é o verbo no pretérito perfeito.
E o pôde, como verbo no presente, não tem verbo. Desculpe, pessoal, não tem o acento, né? E o por com acento circunflexo no o, no caso de verbo, e ele sem acento no caso de preposição. Adicionalmente, o acento diferencial ainda é usado no plural dos verbos ter e vir, assim como das correspondentes formas compostas. Por exemplo, mantém, né, com acento agudo no e, é singular. No plural, ele tem o acento circunflexo no e, ok? E o vem sem acento, ele fica no singular. E quando ele tem acento circunflexo no e, ele está no plural, ok? Ademais, pessoal, o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma verbo, forma substantivo é facultativo, ok? Lembrando, pessoal, que eu vou estar disponibilizando esses slides aí no blog, tá bom? Eu vou deixar aí na descrição para vocês estarem revisando aí esses slides. A questão do hífen. Não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com as letras R ou S, que serão duplicadas. Então aqui os exemplos, né? Autorretrato e antissocial, antigamente tinha o hífen. Com a nova reforma, a gente tira o hífen e coloca mais um R. No caso do autorretrato e no caso do antissocial, a gente coloca mais um S, tá bom? Então a gente duplica o R ou o S, desculpe, depende do caso. Atenção! Mantém-se o hífen quando os prefixos hiper, inter e super se ligam a elementos iniciados por R. Por exemplo, hiper requisitado, interregional, super resistente. Então, quando tem hiper, inter e super. Tá bom, pessoal? Ademais, não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal, diferente da que inicia o segundo elemento. Exemplo aqui, né, pessoal? Autoescola tinha hífen, agora não tem mais. Beleza? Próximo. Por outro lado, usa-se o hífen quando o prefixo termina com a mesma vogal que inicia o segundo elemento. Então, aqui nesse caso, o anti-inflamatório, antigamente que era duplicado, agora não. Agora tem o hífen no meio aqui dos dois is, ok? Atenção! Não se usa hífen com o prefixo CO, ok? Ainda que o segundo elemento comece pela vogal O. Então a gente tem um exemplo aqui, cooperar, ok? Então isso é importante. Não se usa hífen em palavras compostas, que pelo uso passaram a formar uma unidade. No caso aqui do manda-chuva, que era separado por hífen e agora é escrito de maneira junta, ok? Legal. Agora, pessoal, em relação às letras maiúsculas e minúsculas. Então, a letra maiúscula. Primeiramente, observa-se que a letra maiúscula deve ser usada no início de uma frase ou de um período. Então, isso já era um padrão, né, pessoal? Ademais, na ortografia oficial para concursos, a letra maiúscula deverá ser utilizada em nomes próprios de pessoas, animais, lugares, cidades, países, continentes, acidentes geográficos, rios, instituições e entidades. Vamos dar uma olhada nos exemplos. Então, eu encontrei com João e Maria. Então, são nomes próprios, né? Início de frase, ok? E nomes próprios, João e Maria. Existe um acordo comercial entre Brasil e Argentina. Então, nome próprio de países, maiúsculo. Entre os maiores rios do mundo estão o Amazonas e o Nilo. Então são nomes próprios de rios, né? Então, maiúsculo, ok? Vamos para o próximo. Além disso, a letra maiúscula deve ser usada em nomes de festas e festividades, em nomes astronômicos, em títulos de períodos e em siglas, símbolos ou abreviaturas. Então temos os exemplos. Eu gosto do Carnaval e do Natal. Os maiores planetas do nosso sistema são Júpiter e Saturno. Então, esta é uma pesquisa realizada pelo IBGE.
Pessoal, em relação às siglas e abreviaturas, vamos dar uma olhada aqui que é importante. Observação: as siglas com até três letras, são grafadas totalmente em letras maiúsculas. Exemplos: SUS, OAB, MEC e ONU. As siglas com mais de três letras são grafadas apenas com a inicial maiúscula, desde que possam ser pronunciadas como uma palavra. Então, pessoal, quando tem mais de três letras e possam ser pronunciadas como uma palavra. Então, aqui o exemplo: Serasa, Anatel, Procon, Sebrae, Sesc, Unicef. Entretanto, se a sigla não puder ser pronunciada como uma palavra, todas as letras serão grafadas em maiúsculo. Exemplo aqui: ABNT, BNDES, INSS e FGTS. Ok, pessoal? Beleza, vamos para o próximo. Nos nomes nos pontos cardeais, deverá ser usada apenas se estiverem indicando uma região. Ok? Então, quando indica uma região, esses pontos cardeais, eles são escritos de forma maiúscula. No caso aqui, viajei para o Nordeste, está indicando uma região, então é maiúsculo. O Sol nasce na direção leste. Como não é uma região, fica minúsculo, ok? Letra minúscula. Com a reforma ortográfica, a letra minúscula passou a ser utilizada nos nomes dos 2 dias de semana, meses e estações do ano, nos nomes dos pontos cardeais, quando utilizamos genericamente, indicando uma direção, como a gente viu no exemplo anterior, né, pessoal? E nas palavras fulano, ciclano e beltrano, por exemplo. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos de minúscula, né? Bem rapidinho, pessoal, isso aqui é mais tranquilo. Hoje é segunda-feira, o edital do concurso foi lançado em setembro, em dezembro começa o verão, andei na direção sul, ela estava conversando com fulano. Tranquilo? Vambora. Pessoal, aqui tem algumas questões que são importantes também, porque que é facultativo, né, pessoal? Então, assim, Grande Sertão Veredas ou Grande Sertão Veredas, minúsculo Veredas. Pode ser escrito tanto dessa forma quanto dessa forma, ok? Rio Nilo ou Rio Nilo. Rio pode ser minúsculo também. Português ou português. São Francisco ou São Francisco minúsculo, ok? Então, a nova ortografia oficial, presentes nos concursos, permite o uso facultativo das letras maiúsculas e minúsculas em alguns casos, a saber, então, títulos de livros com todas as palavras em maiúscula ou apenas a palavra inicial, palavras de categorizações como rio, rua e igreja, em nomes de áreas como em áreas do saber, desculpe, como matérias e disciplinas, em versos que não iniciam o período e em palavras ligadas em uma religião, ok? Desculpa, então eu inverti aqui. Aqui eles eram os exemplos, né, pessoal? Como a gente já viu aqui. É... Desculpa aí, teve uma inversão do slide aqui, mas é isso, como a gente já viu. Então, veredas pode ser maiúsculo ou minúsculo, a questão do rio pode ser maiúsculo ou minúsculo, a disciplina português pode ser maiúsculo ou minúsculo, e a questão aqui do São Francisco também pode ser maiúsculo ou minúsculo. Pessoal, para o vídeo não ficar tão grande, vou falar do encontro vocálico, né, e dos homônimos no próximo vídeo, ok? Então, um abraço, até lá!